Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai construir um modelo de problema de programação linear, bem conhecido nessa área de pesquisa operacional, que é o problema da dieta. Esse problema envolve a gente montar as equações para escolher qual que seria a melhor configuração de alimentos para conseguir atender um determinado tipo de proteína, vitaminas, calorias em algum período, né? Então, o caso do problema que a gente vai ver hoje é um problema de minimização de custo, então a ideia é a gente conseguir montar a melhor dieta para atender aqueles requisitos de vitaminas, proteínas e afins, gastando o mínimo possível. Tá? Então vamos ao enunciado. Suponha que o governo federal tenha feito uma pesquisa numa comunidade desfavorecida do interior do Brasil e tenha identificado uma série de doenças desencadeadas especialmente devido à deficiência de vitaminas A e C, cálcio e ferro. Tá? Então, a falta de vitamina A ela provoca problemas de visão e falta de defesa contra as infecções, enquanto a vitamina C provoca inflamações gengivais e perda dos dentes. A falta de cálcio provoca espasmos musculares e tendência à osteoporose. E, finalmente, a falta de ferro provoca anemia, comprometimento da capacidade de aprendizado e diminuição do rendimento no trabalho. O governo subsidia a venda de uma série de alimentos, como carne, feijão, arroz, açúcar, alface e laranja. Sabemos que os alimentos subsidiados possuem os nutrientes que estão faltando no cardápio das pessoas, conforme a tabela. Então, aqui embaixo tem uma tabela que tem a composição de valor energético, vitamina A, C, ferro e cálcio de cada um desses alimentos, né? Se a gente vê aqui a carne, por exemplo, ela possui 225 calorias para cada 100 gramas, né, de valor energético. Possui 7 mcg, microgramas, miligramas de vitamina A. Não possui vitamina C. Possui 2,9 miligramas de ferro, 11 de cálcio e assim por diante com todos os alimentos. Aqui embaixo a gente tem o preço também para cada 100 gramas desse alimento. Então, a cada 100 gramas de carne eu vou ter que investir 50 centavos de dinheiro, aqui por exemplo. Nesse caso do arroz, 18 centavos e assim por diante. Toda essa tabela já está proporcionalmente feita para 100 gramas de cada alimento, né? E ainda uma segunda parte do enunciado aqui, para finalizar essa leitura, temos o seguinte, ó. Para se manter uma dieta equilibrada, busca-se uma combinação de alimentos em que para cada 100 gramas de arroz deve haver no máximo 80 gramas de feijão, e 50 gramas de carne e 10 gramas de alface. Tá? Então é uma outra restrição aqui relacionada ao arroz, né, e a quantidade dos outros alimentos que tem que compor a dieta. O governo deseja saber a quantidade de alimentos que as pessoas devem ingerir para suprir suas necessidades ao menor custo possível. Então esse problema da dieta, ele quer justamente que a gente monte essa dieta para atender as necessidades diárias que estão aqui na nossa tabela. Então eu tenho uma necessidade diária de valor energético, de vitamina A, C, ferro e cálcio, que está nessa coluna, e eu tenho que montar uma dieta dispondo desses alimentos aqui, da maneira que eu gaste o mínimo possível e consiga atender essa necessidade diária. Bom, vamos à modelagem desse problema, então. Vou fazer junto com vocês aqui. Assim como a gente vem fazendo em todos os problemas, a gente tem três etapas. A primeira delas é a gente identificar as variáveis, depois a gente identifica a função objetivo e, por fim, a gente identifica as restrições desse problema. Bom, vamos começar, então, com as variáveis. O que vai variar é a quantidade de alimentos que a gente vai colocar nessa dieta. Pois bem, então de variáveis a gente tem carne, arroz, feijão, açúcar, alface e laranja. Vou chamar elas de x1, x2, x3, assim por diante, só que eu vou identificar elas aqui para depois a gente entender nas equações, tá? Então o x1 eu vou chamar aqui por sequência, eu vou chamar a carne, o x2 vai representar o arroz, o x3, vou botar um pouquinho mais para cima aqui, o x3 vai representar o feijão, o x4, o açúcar, x5, o alface e x6, a laranja.
Então temos carne, arroz, feijão, açúcar, alface e laranja. Fechou. Essas são as nossas variáveis. E agora, tendo as variáveis, eu consigo montar as equações, que são a minha função objetivo e as minhas restrições. Vamos para a função objetivo agora. A função objetivo a gente chama comumente de z, né? Z igual. E nesse caso, no caso desse problema, eu quero justamente saber a quantidade de alimentos que as pessoas devem ingerir para suprir suas necessidades ao menor custo possível. Então, essa função objetivo, ela é uma função de minimizar, vou colocar aqui do lado, minimizar o custo. Então, eu tenho que saber quanto custa cada unidade desse alimento que eu vou escolher, né? E aqui a unidade está representada por 100 gramas. Então, a cada 100 gramas que eu colocar nessa dieta, eu vou gastar eu vou ter um determinado custo aqui, né? Que está identificado nessa tabela. Então, a carne, por exemplo, vou botar aqui para baixo, a carne ela vai custar 50 centavos cada 100 gramas. 50 dinheiros, né? 50 centavos de dinheiro. 5,5 vezes a carne, que é o x1, somado ao que eu vou gastar com arroz, que é o 0,18. 0,18 vezes o arroz, que é o x2, mais 0,2 vezes x3, que é o feijão. Depois eu tenho 0,16 vezes x4, que é o meu açúcar. Depois eu tenho 0,3 vezes x5, que é o meu alface. E por fim eu tenho 0,1 vezes x6, que é a minha laranja. Bom, essa aqui é a minha função objetivo. Quero minimizar o custo de aquisição desses alimentos para compor a dieta. Bom, tendo a função objetivo, agora a gente consegue montar as nossas restrições, né? Então, as restrições, nesse caso aqui, elas têm duas etapas. A primeira delas é a gente conseguir garantir que a minha dieta ela vai atender essa necessidade diária, que é o de cada um desses itens. Então, eu tenho que fazer uma restrição para cada um desses itens aqui. Vamos começar pelo valor energético. Então, o meu R1 vai ser o valor energético. Então, R1, eu tenho a carne, ela contribui com 225. Então, 225 vezes a quantidade de carne que eu colocar na dieta. O arroz ele contribui com 364 vezes o x2. O feijão contribui com 337 vezes o x3. O açúcar com 385 vezes x4. O alface com 15 vezes x5. E a laranja com 42. 42 vezes x6. Bom, a soma de toda essa contribuição aqui para o valor energético, então toda a quantidade de todos esses alimentos multiplicado pela sua contribuição de valor energético, ela tem que ser no mínimo igual a 3.200, né? Então, essa minha restrição ela tem que ser maior ou igual a 3.200. Tá. Vamos para a segunda restrição. Minha segunda restrição diz respeito à vitamina A. Para a vitamina A, eu preciso de 750 no mínimo e eu tenho alguns alimentos que contribuem com ela. Ó. A carne contribui com 7, por exemplo. Então, a quantidade de carne que eu fizer é vezes 7, que eu colocar na dieta, né? O arroz não contribui, o feijão contribui. Então, 2 vezes o x3, que é o nosso feijão. O açúcar não contribui, o alface contribui com 87. 87 vezes x5. E a laranja também contribui com 13. 13 vezes x6. E toda essa soma aqui, então tudo que esses alimentos contribuem para a vitamina A tem que somar no mínimo 750. Então tem que ser maior ou igual a 750. Perfeito. A terceira restrição diz respeito à vitamina C. Eu tenho que ter no mínimo 70 de vitamina C. Então também tem alguns alimentos que contribuem, começando ali pelo feijão. Carne e arroz não contribuem com vitamina C. Então o feijão ele contribui com 3, o meu feijão é o x3, então 3 vezes o x3, mais açúcar não contribui, alface contribui com 12, 12 vezes x5, e a laranja também contribui com 59 de vitamina C. 59 vezes x6. Toda essa contribuição aqui, essa soma, ela tem que dar no mínimo 70, né? Então tem que ser maior ou igual a 70.
Essa seria a vitamina C. Minha restrição 4 diz respeito ao ferro. Ferro eu preciso de no mínimo 10 e todos os alimentos contribuem com ele, então eu tenho que colocar a quantidade de que cada alimento contribui. A carne contribui com 2,9 vezes x1. Arroz contribui com 1,3 vezes x2. O feijão com 7,6 vezes x3. O açúcar contribui com 0,1, quase nada, mas temos que colocar. x4. Agora, o alface contribui com 1,3. x5. E, por fim, a laranja contribui com 0,7 vezes x6. Essa soma aqui, ela tem que atender a minha quantidade mínima, que é de 10 de ferro. Então, maior ou igual a 10. E por fim, aqui nos itens da minha dieta, eu tenho que garantir o cálcio também. O cálcio, ele precisa de no mínimo 650, então vamos somar a contribuição de cada alimento. A carne contribui com 11. 11 vezes x1, mais 9 vezes x2, mais 86 vezes x3. O x4, que é o açúcar, não contribui, o alface contribui com 43 vezes x5 e a laranja contribui com 34, que é o x6. Essa soma aqui, ela tem que garantir o valor de cálcio, que é de 650, então tem que ser tudo maior ou igual a 650. Beleza, aqui a gente matou as restrições referentes aos itens da dieta, mas a gente tem um outro parágrafo aqui, ó, que ele tem uma segunda restrição, que é com relação ao arroz. Então, vamos ler ela junto novamente aqui. Ó. Para se manter uma dieta equilibrada, busca-se uma combinação de alimentos em que para cada 100 gramas de arroz deve haver, no máximo, 80 gramas de feijão, 50 gramas de carne e 10 de alface. Então, essa aqui é uma restrição com relação ao balanceamento de arroz e esses outros 3 alimentos, feijão, carne e alface. Bom, vamos fazer as restrições. A gente vai precisar de mais 3 restrições, né? Que é a restrição do arroz em relação ao feijão, do arroz em relação à carne e do arroz em relação ao alface. Bora lá, então. R6. Então, como que eu garanto que, em relação à quantidade de arroz que eu utilizar, eu não vou ultrapassar as 80 gramas de feijão, ou eu vou ter essa proporção, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O meu arroz é o x2. Então, x2, vamos pensar o seguinte. Se ele for igual ao meu feijão, que é x3, eu sei aqui que x2, caso seja 100, que é 100 gramas de arroz, eu não posso ter mais do que 80 aqui no meu feijão, certo? Então, como que eu consigo garantir essa relação, onde se eu tiver 100 em arroz, eu não posso ter mais do que 80 em feijão? Bom, se eu multiplicar o x2, que é o meu arroz, por 0,8, que é o 80%, ora, se eu colocar 100 em x2, que é arroz, eu multiplico 100 por 0,8, eu vou ter 80 e eu vou garantir que o meu feijão não passe de 80. Pois bem, só que aqui se eu fizer essa relação como ela está aqui agora, eu vou restringir a proporção sempre igual de 100 para 80. E eu posso, aqui a minha restrição, ela não me obriga a eu sempre ter exatamente essa proporção. Ela me obriga a eu não ultrapassar essa proporção. Nada me impede de eu ter 100 gramas de arroz e 1 grama de feijão, por exemplo, né? Então, para eu garantir que eu possa ter uma quantidade de arroz e possa variar essa quantidade de feijão para baixo, eu faço a seguinte operação aqui, ó. Eu transfiro esse x para o outro lado da igualdade, então ele não vai ficar igual aqui, vou transferir para o outro lado igual, ele vai passar com sinal negativo. E ao invés de ser igual, vai sobrar 0 do outro lado, né, seria isso. E ao invés de deixar igual, eu vou deixar maior ou igual. Pelo seguinte, aqui embaixo, se eu colocar 100 x2 igual a 100, quanto tem que ser o meu x3 para ele conseguir manter essa restrição? Vamos fazer aqui, ó, 0,8 vezes 100 menos x3 maior ou igual a 0.
Aqui vai me dar 80 menos x3 maior ou igual a zero, certo? O valor que eu vou colocar em x3, ele não pode ultrapassar 80, que é justamente a proporção que a gente precisa. Se eu colocar em feijão, por exemplo, eu quiser colocar só 50 gramas, não tem problema. 50 gramas vai me dar um resultado de 30. 30 é maior ou igual a zero? Sim, beleza. Agora, se eu não colocar 50, eu colocar aqui, na verdade, no feijão, 100 gramas, ou 120, por exemplo. Então, eu coloquei 100 de arroz e coloquei 120 de feijão. 80 menos os 120 vai me dar menos 40. Menos 40 é maior ou igual a zero? Não, não atende essa restrição. Então, dessa forma aqui, eu estou garantindo que a quantidade a proporção que eu colocar de arroz e feijão, ela não vai ultrapassar essa 180, de 100 para 80, tá? E essa restrição eu faço para todos os outros alimentos agora que tem nesse parágrafo aqui. Então eu tenho o arroz, proporção de 80 com feijão, eu tenho o arroz de proporção de 100 para 50 de carne, então eu faço a mesma operação aqui. Eu faço 0,5 vezes a quantidade de arroz que eu colocar, menos a quantidade de carne, que é carne representada pelo meu x1. E a R8 vai ser a minha quantidade de alface. Também tem essa proporção. Para cada 100 gramas de arroz, eu não posso ultrapassar 10 gramas de alface. Então, 0,1 vezes x2 menos alface, que é o x5, maior ou igual a zero. Então essas são as nossas restrições. Ainda eu tenho que colocar aqui o RNN. Eu sempre, na modelagem, eu coloco o RNN, mas ela vai representar a restrição de não negatividade. Eu assumo que todas as variáveis elas têm que ser maior ou igual a zero aqui. Beleza, galera? Então, esse foi a resolução de mais um problema de programação linear inteira, agora envolvendo o problema da dieta. Eu espero que tenha ficado claro. Caso fique alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai tentar solucionar todas, tá ok? Valeu, até a próxima.